Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O Banco Central divulgou hoje a ata do Comitê de Política Monetária, que traz explicações sobre a decisão da semana passada, quando foi anunciada uma nova redução da taxa Selic em 0,25 ponto percentual, e que trouxe os juros básicos da economia a 6,5% ao ano, o menor patamar da história. E a previsão é que a redução deve continuar. O Copom ainda acredita que, dada a inflação abaixo do centro da meta, haveria necessidade de um maior estímulo à economia, com um novo corte sinalizado para a reunião do dia 15 e 16 de maio. A intenção é clara: provocar os investimentos e o consumo. No relatório, há também uma previsão de que o Banco Central pode interromper o corte dos juros na reunião seguinte, a que acontece no mês de junho. A interrupção seria para dar um tempo maior para uma análise mais detalhada dos resultados dessa política de queda dos juros. Os juros básicos têm tido uma trajetória de baixa desde o final de 2016, no movimento que trouxe a economia brasileira para um patamar de juros civilizados. No entanto, os bancos que ofertam a maior parte do crédito para o consumo e o capital de giro, no caso das empresas, pararam no tempo. As reduções dos juros do cartão de crédito, cheque especial e das outras modalidades de empréstimo não significaram ainda juros baixos e colocam o Brasil, diferentemente do que faz a Selic, num mundo de juros não civilizados ao consumidor. E depois de várias justificativas dadas pelos bancos para não cortarem drasticamente suas taxas, que eram de certa forma válidas na crise em 2015 e 2016, hoje essas explicações já não convencem mais depois do início da recuperação econômica no ano passado. Até o Banco Central já começa a ser cobrado e se mostra incomodado com essa situação. O cenário econômico está no ar. As contas do governo federal registraram um déficit em fevereiro, ou seja, o governo voltou a gastar mais do que arrecadou no mês passado. Mas mesmo assim foi um fevereiro no vermelho, com resultado melhor do que em 2016 e 2017. Fato é que no bimestre, dada a boa arrecadação de janeiro, o saldo é positivo, o que ajuda o governo a cumprir a meta fiscal deste ano e que ainda é de déficit. A contabilidade deste ano tem até o momento dois ingredientes principais: uma combinação de melhora econômica do país, com arrecadação em alta, e maior controle das contas com contingenciamentos, inclusive. Nós temos as telas para justamente mostrar esses números. Está ali, olha. Em fevereiro, houve, portanto, esse déficit de 19 bilhões e 300 milhões, quase 19 bilhões e 300 milhões de reais. Em janeiro, para a gente lembrar do dado do mês passado, aliás, do primeiro mês do ano, houve um superávit ali nas contas do governo de 31 bilhões. É exatamente essa arrecadação maior em janeiro que fez com que o bimestre ficasse positivo. Na sequência, a gente tem um outro detalhe ali desse estudo divulgado hoje pelo Tesouro Nacional. Está lá. A gente faz uma comparação agora dos bimestres, para a gente ver como a situação desse ano, apesar dessa queda agora, desse déficit registrado em fevereiro, o primeiro bimestre desse ano está muito melhor do que o primeiro bimestre do ano passado. Este ano tem ali um superávit de 11 bilhões e 700 milhões de reais. No primeiro bimestre do ano passado era um déficit de 8 bilhões. Isso mostra claramente como que a recuperação econômica se deu nesses últimos 12 meses. Ou seja, há uma recuperação a caminho e, claro, há uma projeção de melhora da economia ao longo deste ano. Detalhe que no ano passado o governo chegou a aumentar o tamanho do déficit, ou seja, da meta fiscal, com um déficit ainda maior, e acabou ficando abaixo do déficit anterior, ou seja, dado um controle maior das contas públicas. Vamos lá, a gente tem uma sequência de dados aí para mostrar dessa situação. A gente está pegando agora só o mês de fevereiro, se comparado a todos os anos. Aquele primeiro quadrado ali é de 2014. Veja ali que ali nós já tínhamos uma situação de déficit. Depois ele aumentou um pouquinho em 2015, em 2016 e 2017 foi bastante alto, e agora a gente vê um comparativo, ou seja, o dado agora deste fevereiro de 2018 só não é melhor do que 2015 e 2014.
quando a gente estava ali num crescente do tamanho do déficit fiscal. Mas agora a gente vê essa redução, embora tenha sido um mês de fevereiro ruim, se a gente olhar exatamente para esse gráfico. Uma última tela ali, a gente tem agora um comparativo sobre a meta fiscal deste ano. Ainda é de 159 bilhões, como era no ano passado. Há um bloqueio no orçamento, um contingenciamento ali de reserva, como diz o governo, de 18 bilhões. Esse dinheiro não vai ser gasto, ou seja, é uma garantia que o governo tem até o final do ano para cumprir essa meta fiscal e é extremamente importante. No ano passado ficou abaixo da meta anterior, ou seja, o governo conseguiu cumprir a meta fiscal. É uma meta de déficit, tá? Esse é um detalhe. O governo ainda é deficitário, está gastando mais do que arrecada. E se a gente olhar, sim, o dado de fevereiro, a arrecadação em fevereiro teve aumento de 10,6% se comparado a fevereiro do ano passado. Esses são os dados para a gente, nessa análise divulgada hoje pelo Tesouro Nacional. As contas que nós vimos aí há pouco incluem o Tesouro Nacional, a Previdência e o Banco Central. Mas um capítulo à parte nesta contabilidade do governo é justamente a Previdência. Como vimos, na conta geral, o governo tem registrado meses de superávit, de déficit, mas o fato é que a redução do tamanho dos gastos, ou seja, há um controle maior das contas. Na Previdência, o déficit tem aumentado. Neste primeiro bimestre, os gastos para pagar as aposentadorias do setor privado foram 7,5% maiores se comparados com o mesmo período do ano passado, ou seja, a conta da Previdência tem aumentado. Ou seja, a pergunta é, quando é que se arranja dinheiro para pagar uma conta que aumenta ano a ano, desproporcionalmente ao tamanho do crescimento da economia do país? Vamos lá, nós temos esses números. Em fevereiro, o déficit foi ali, olha, de 14 bilhões. No primeiro bimestre, houve um aumento de 7,5% no custo da Previdência, que levou ali a 28 bilhões de déficit. Ou seja, o que a Previdência arrecada não paga o que ela precisa pagar. Esse dinheiro vai sair de outras fontes do governo, que obviamente vai comprometer investimentos ou aplicação em outras áreas que o governo tem de fazer aplicação. Em 2018 está ali a previsão do déficit da Previdência de 196 bilhões. No ano passado foi de 180 e poucos bilhões, ou seja, é esse o tamanho do déficit. E é justamente devido a esse déficit bilionário e esse crescente dos gastos com o pagamento das aposentadorias que o governo propôs no ano passado uma reforma da Previdência que não foi adiante e hoje está paralisada por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro. A gente já falou disso aqui. Quando há intervenção em qualquer estado da federação, a Constituição proíbe emendas constitucionais e uma reforma da Previdência é sim uma emenda constitucional. Mas as contas, a Previdência já virou uma mera questão. Ontem eu usei essa expressão e parece ser uma coisa pequena, não é. Ela é mera no sentido de simples. É uma simples questão de contabilidade. O dinheiro que se arrecada não se paga mais à Previdência. O governo está comprometendo outras áreas de investimento justamente para pagar a Previdência. Vamos falar de confiança agora, de índices de confiança. A confiança da indústria avança e atinge o maior nível desde agosto de 2013, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. A Vanessa Casalino conversa conosco, da redação da TV Brasil, e tem os detalhes desse índice de confiança. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Em março, o ICI, Índice de Confiança da Indústria, avançou e atingiu o maior nível desde agosto de 2013, como você disse. Isso segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui nos números para te falar. Esse patamar foi o mais alto desde agosto, como eu disse. Com isso, o índice fechou o primeiro trimestre do ano aos 100,5 pontos, quase 3 pontos acima dos 3 meses anteriores. A Fundação Getúlio Vargas avalia que o setor industrial brasileiro retornou a uma situação de normalidade no que se refere às avaliações sobre a situação atual e as perspectivas para o futuro. Isso depois de quase 5 anos de predomínio de respostas desfavoráveis e pessimistas na pesquisa. Além disso, para a FGV, houve continuidade do processo de recuperação da demanda no mercado interno e do nível de utilização da capacidade instalada. Indicadores que, segundo a Fundação, haviam recuado muito nos últimos anos e que estavam demorando a dar sinais de recuperação mais consistentes, Piotr. Vanessa. E não é só a confiança da indústria que está em alta. A Fundação Getúlio Vargas também divulgou o índice de confiança do comércio, só que no Rio de Janeiro. O repórter Maurício de Almeida traz as informações. Oi, Maurício. Boa noite.
Olá, Piotr, boa noite. Esta foi a 7ª alta consecutiva no índice de confiança do comércio. Essa alta foi motivada principalmente por causa das boas vendas no fim do ano e a retomada das vendas do comércio que acabam movimentando as vendas e, com isso, o otimismo crescendo no comércio. Em março foi registrada uma alta de 1,3 ponto. Agora, no índice acumulado, o otimismo do comércio registra 96,8 pontos. É o melhor índice registrado desde abril de 2014. Com o resultado de março, o primeiro trimestre do ano terminou com uma forte alta em comparação com o último trimestre do ano passado. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, isso identifica que o comércio está disposto a continuar investindo e pode significar também aumento de contratações de novos empregados. Em 7 dos 13 segmentos que foram pesquisados, a confiança aumentou no mês de março. Isso é um índice que vem aumentando, como eu falei, durante 7 meses seguidos, o que registra uma consolidação no retorno da confiança no setor do comércio. Piotr. Muito obrigado, Maurício. A gente falou de confiança consumidor. Ontem nós divulgamos aqui a confiança da indústria, do setor industrial, ou seja, e do setor da construção, que foi um dos que mais sofreram com a crise. Ou seja, há uma série de índices de confiança que tem registrado alta nos últimos meses e isso demonstra claramente uma sensação de recuperação da economia que chega exatamente na opinião dessas pesquisas que são índices de confiança de vários setores aí. O mercado de tecnologia da informação, incluindo hardware, softwares e serviços, cresceu 4,5% no Brasil em 2017, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Software. O país liderou o ranking da América Latina com 38 bilhões de dólares de investimentos no setor. Muito atrás estão o México com 20 bilhões e a Argentina com pouco mais de 8 bilhões de investimentos. No ranking mundial, o Brasil ficou em 9º lugar. Os Estados Unidos são os líderes, com um investimento em tecnologia da informação de quase 20 vezes maior que o do Brasil. 751 bilhões de dólares. A diferença para o Brasil e outros países é gigantesca, mas não é porque os Estados Unidos são mais bonitos, não. Os Estados Unidos têm uma série de políticas comerciais que incentivam o empreendedorismo e adoram investimento estrangeiro, seja lá em que área for do setor produtivo, sobretudo em área de inovação, que é justamente o que contempla a maior parte das iniciativas quando se fala em tecnologia da informação. O Vale do Silício fica nos Estados Unidos, na Califórnia, para ser preciso. Bom, daqui a pouco os números do mercado financeiro. Dia de queda expressiva da Bolsa e alta do dólar, o maior patamar do ano em relação ao real. Nós voltamos em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, dia de movimentos fortes de queda do Ibovespa e alta do dólar, em plena terça-feira, de uma semana um pouquinho menor, sexta é feriado, só sexta é feriado. Vamos dar uma olhadinha ali, a gente tem os detalhes do Ibovespa. Olha, logo a gente tem o gráfico do Ibovespa, uma queda de 1,5%, 83.808 pontos. Para você ter uma ideia, só no começo do dia ali o Ibovespa operou no azul. Depois foi uma sucessão de quedas ali, chegou a recuperar a estabilidade, mas depois essa queda expressiva de 1,5% no Ibovespa. A gente tem ali as ações que mais caíram ali, não são as que mais caíram, mas elas caíram bastante e as ações da Vale e da Petrobras têm um peso muito grande no índice Bovespa. Então nós temos uma queda de Vale ali de 2,71%, Petrobras de 2,68% nas preferenciais e nas ações ordinárias, que estão direito a voto, na companhia de 2,47%. Não foram as ações que mais caíram, mas elas têm um peso muito forte dentro do índice Ibovespa, portanto puxou o índice para baixo. O detalhe nisso tudo teve queda do preço do petróleo, que evidentemente influencia nas cotações da Petrobras, e também o minério de ferro tem caído já há alguns dias, e claro, a Vale é uma grande fornecedora da commodity no mundo inteiro, portanto teve ali também esses resultados. Há uma previsão de um lucro menor dessas empresas por causa da queda das duas commodities, portanto as ações registram esse ponto também. Há outros cenários com implicações um pouco maior, um pouco menor ali, dependendo do ponto de vista e dependendo da ação, tanto em relação ao dólar também, que a gente vai ver ali, mas o fato é que do ponto de vista do Ibovespa, o que mais puxou foi exatamente, tecnicamente falando, foi isso daí. Vamos lá para o dólar comercial, e esse teve uma alta de 0,18%, tinha sido bem maior essa alta durante o dia, R$3. A gente vai só conferir esse valor do dólar
porque o dólar chegou, inclusive, a 3,33 hoje. Acho que esse valor do dólar está equivocado. Daqui a pouco a gente retoma essa questão do dólar comercial. A gente vai pedir para a produção dar uma checada nesse dado aqui. Mas hoje, por exemplo, chegou a 3,33. Foi o maior patamar, por isso que eu fiz menção anteriormente. Foi o maior patamar deste ano na cotação da moeda americana. A Caixa Econômica Federal registrou um lucro líquido recorde em 2017. O balanço da instituição foi divulgado hoje em São Paulo e a Vanessa Casalino tem os números. Vanessa. Piotr, foi um lucro recorde, como você disse, de 12 bilhões e 500 milhões de reais no ano passado. Um crescimento de mais de 200% em relação a 2016. De acordo com a Caixa, houve redução nas despesas com devedores duvidosos e crescimento nas receitas com prestação de serviços. Na avaliação do banco, o resultado é considerado excelente e é consequência da melhor alocação de capital em todas as operações do banco. Além disso, teria havido um fortalecimento da gestão de risco dentro da empresa. Vamos a alguns dados. O índice, por exemplo, de inadimplência encerrou 2017 abaixo da média de mercado. A carteira de crédito do banco teve uma leve queda, mantendo a participação de mercado em 22%, a maior entre as instituições brasileiras. A carteira imobiliária da Caixa também se mantém na liderança e os créditos concedidos com recursos do FGTS tiveram queda. Isso de quase 3% sobre o ano anterior, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O primeiro trimestre está terminando e talvez de uma forma melhor do que muitos economistas e analistas previam no final do ano passado, embora todos apontassem que a recuperação estava tendo sua continuidade. O detalhe estava exatamente em saber qual era o tamanho dessa recuperação. As prévias do PIB, não exatamente o número oficial, que são divulgados pelo IBGE, que demora um pouquinho mais, indicam crescimento. A inflação, se comparado sobretudo ao ano passado, a inflação segue controlada e a Selic, como nós já mostramos há pouco, caiu e deve cair ainda mais na próxima reunião. O que é possível falar sobre este trimestre e quais as perspectivas para o restante do ano? O economista Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio São Paulo, está conosco. Pina, boa noite, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Prazer. Vamos só dar uma checada no dólar, que eu tenho a cotação exata do dólar. Temos aí, olha, R$ 3,33. Se você preferir as três casas depois do zero, 3,332. Uma alta de 0,81%, esse é o valor corrigido da moeda americana, ou seja, uma alta expressiva do dólar comercial. Esses movimentos te chamam a atenção, Pina? Vamos falar dos bolsos? A gente sempre tem que olhar para o movimento diário, mas ele não pode ser indicativo de tendência. É claro, é um nervosismo no mercado. 2 pontos para a gente lembrar hoje. A queda do preço do petróleo e a queda do preço do minério de ferro, eles indicam que há um desaquecimento de algumas economias, por exemplo, como a China. Então isso acaba preocupando, por isso que gera essas tensões no mercado, principalmente de ações. Mas a gente precisa ver se isso se confirma, nos próximos dias pode subir, isso pode ser efeito só muito mais de oratória, de parlatório do que prático, pode ser efeito de um estoque regulador maior ou menor em grandes países, grandes compradores. Então a gente precisa alguns dias para isso se confirmar ou não. Acredito que isso não vai ter grandes problemas, é mais um ajuste do que uma tendência. Do lado interno, o imbróglio político, às vezes ele dá sinais de que está vivo, né? E a gente já conviveu com isso ano passado, vai continuar convivendo com isso. O mais importante é a gente saber qual é a extensão desse problema político, das incertezas jurídicas que o país tem, do que efetivamente se isso vai se consolidar ou não. Eu acho que não, também é um momento passageiro, a gente vai ter muita coisa para purgar no Brasil até as eleições e, na realidade, por muito tempo, né? Então, eu acho que isso é momentâneo, são 2 sinais, um externo e um interno, relativamente ruins do dia. Com relação a outro fator, quer dizer, o país está crescendo mesmo. Se a gente pegar o IBCBR, o ritmo é de 3%. É mais do que a gente esperava. Então, a inflação abaixo do que a gente esperava. Juros, portanto, vão cair abaixo do que a gente projetava. O ritmo de crescimento hoje é um pouquinho maior do que se esperava. Se a gente pegar dados de emprego muito melhores em janeiro e fevereiro do que, não só do que o ano passado, do que muitos anos. Fevereiro é melhor desde 2004, dados do CAGED. Então, há um ambiente melhor hoje do que se esperava. Qual é a continuidade disso? Depende do ambiente político. Não dá para a gente confirmar que até 2022 a gente vai ter isso. Mas hoje o ambiente é bastante razoável para positivo. Pina, ontem o juiz Sérgio Moro concedeu uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura e ele, em um determinado momento, obviamente questionado sobre a corrupção, ele é o juiz símbolo do combate à corrupção, embora ele tenha feito questão de dizer que, na verdade, é um trabalho da Justiça, da Polícia Federal, de promotores públicos, ou seja, o Ministério Público como um todo, enfim, mas ele fez uma menção ali
ele começa a relacionar, e isso é um indicativo para o eleitor pensar bem nessa próxima eleição, porque ele diz assim, a corrupção afeta severamente a produtividade econômica do país, ou seja, afeta a economia, diminui a qualidade da nossa democracia e, evidentemente, se o recado for ruim na próxima reunião do Supremo Tribunal Federal, de contemplar a impunidade, na opinião dele, não prevendo a prisão depois da segunda instância, depois de um julgamento de segunda instância, isso passaria uma imagem muito ruim, mas que, por outro lado, obrigaria os brasileiros a serem mais enfáticos em pedir aos candidatos que se pronunciassem sobre qual a opinião deles acerca desse mal. Ele mexeu dos dois valores. Na verdade, nós brasileiros, acho que só temos dois valores consolidados. Ninguém mais quer voltar a hiperinflação, ou seja, a estabilidade da moeda é um valor, e a democracia é um valor anterior a isso, inclusive. Acho que sim também. E ele falou que a corrupção afeta exatamente os dois maiores valores dos brasileiros. Esse tipo de mudança, dessa relação de que, olha, corrupção tem corrupção boa, não tem corrupção mais ou menos. Ah, não, isso é um problema do país, isso vai acontecer sempre. Não, isso tem um efeito prático no dia a dia das pessoas. Tem. Isso é extremamente, digamos, educativo, não é? É muito educativo. Vou dar um outro exemplo, então, para fixar o que o juiz acabou falando. Ele falou em determinado momento que o que a Petrobras, o que eles já verificaram de que foi subtraído da Petrobras foi algo como 6 bilhões. 6 bilhões? Mas só a multa que a Petrobras iria pagar por conta de suas operações duvidosas no exterior, o acordo foi de mais de 10 bilhões. Ou seja, então, a corrupção não traz um problema só no numérico, porque esses 6 bilhões a rigor não são tanto dinheiro. Claro que é muito dinheiro, mas não é esse. O ponto é que o dano que causou a Petrobras, nos seus resultados, em riscos no exterior, em riscos com seus acionistas, é muito maior que esses 6 bilhões. Então, acho que é isso que ele está dizendo. A corrupção gera problemas de produtividade, gera problemas de alocação de recursos. A corrupção, ela deixa a engrenagem cheia de areia. Esse é o maior problema da corrupção. É claro que o dinheiro também é uma corrupção, irrita todo mundo, ainda mais o brasileiro, que é um povo com uma renda média baixa. Você vê pessoas ganhando milhões de forma escusa, de forma indevida, irrita ainda mais. E aí a gente lembra da corrupção só por esse fator, que as pessoas ficaram ricas sem merecimento. Esse é o menor dos problemas, é um enorme problema, mas esse é o menor dos problemas. Ela deixa a economia... Entre os piores, tem pior ainda. Tem pior, ela deixa a economia sem rumo, deixa a economia... Ou seja, eu na minha empresa eu tenho que ficar mais atento a quem eu conheço do que a minha capacidade de produzir, do que a minha expertise, do que a minha produtividade. Então, às vezes é muito mais importante eu ser amigo do rei do que ter uma empresa que é redondinha, que trabalha direitinho. Ou seja, a produtividade e a eficiência ficam em segundo plano. Vou usar uma expressão, se me permite, para complementar. Não é uma eficiência conquistada, é uma eficiência comprada. Sim, é a mesma coisa da eficiência cambial, quando eu tento fazer eficiência artificial. É uma eficiência artificial. Eu não sou eficiente porque eu sou bom naquilo que faço. Eu sou eficiente porque meus amigos são bons nas suas posições. E lhe dá privilégios em alguma... Escolha de campeões, tudo aquilo que a gente já conhece. Ser amigo do rei, escolha de campeões. Isso vai minando a institucionalidade, vai minando a eficiência da economia, vai tirando a meritocracia do jogo, né? E a eficiência do país inteiro cai. Então, é uma surpresa que o Brasil ainda continua o gigante que é. Vamos só voltar a explicar. A escolha de campeões que o Pina fez menção foi aquela escolha do governo Lula ainda, de escolher algumas empresas que tiveram subsídios enormes, subsídio a dinheiro a juro muito baixo do BNDES, que por acaso estavam todas envolvidas em corrupção, ou boa parte envolvida em corrupção e com problemas sérios de gestão. Acaba não sendo por acaso, porque quando eu começo a fazer, mesmo que seja inocente esse começo, vamos escolher campeões nacionais por motivos estratégicos, isso cria um caldo de cultura que privilegia, que acaba levando à corrupção. Não é uma boa ideia a escolha de campeões. Tem economistas que ainda defendem isso, eu acho que são economistas que ficaram no passado, porque isso acaba, novamente, tira a eficiência do jogo. Eu não escolho a empresa porque ela é a melhor naquilo que ela faz, eu escolho porque eu acho, e aí é muito subjetivo, que ela é estratégica, o Brasil tem que estar naquele mercado. Ainda que isso é o lado mais positivo da história, quando eu considero que é apenas por motivo estratégico e não por outros motivos que a gente acabou vendo, muitas delas não eram nem motivo estratégico, era motivo amigos do rei. Pina, e com tudo isso que a gente tem de previsão este ano, nós já estamos no final de março, com esses possíveis solavancos. Um deles nós temos aí, se solavanco ou não, a gente tem uma decisão agora na semana que vem. E se a gente olhar rapidamente agora numa conclusão aqui, para o que nós temos um quadro eleitoral, isso mexe drasticamente na economia ou não? Isso mexe na economia, mas eu sou um otimista. Independentemente do resultado, as pessoas vão saber conviver com este resultado. A gente espera o melhor resultado, a gente espera que a gente não dê sinais errados para o mercado. Claro. É claro que isso mexe com a economia.
Mas mais importante do que isso é que me parece que há um consenso entre a maioria dos brasileiros e entre a maioria dos candidatos de que há necessidade de reformas, há necessidade de mudança de um mindset, né, de um frame, de um arcabouço de pensamentos, de cultura dos brasileiros. Então eu não acredito que o velho volte, não acredito. A velha política, não falando um ou outro candidato, a velha política, acho muito difícil. Eu sou um otimista nesse aspecto. Acho que houve uma maturidade. Há uma maturidade. Há uma maturidade. A gente vem conversando disso há tempo. O Brasil está amadurecendo. Quem não perceber isso vai ficar no meio do caminho. Pina, obrigado pela gentileza. À disposição. Fábio Pina, economista da FEComércio, conversou conosco. Bom, o Cenário Comando termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Amanhã, quarta, a gente está de volta. Até lá.